Oi, aqui é a Juliana Slicker e agora a gente vai conversar sobre constelação familiar. Gente, esse quadro, que é um quadro que a gente chama de conversas, né, sobre constelação, é um momento em que eu quero abrir um pouco mais, talvez algumas questões que vocês trazem, para que a gente se aprofunde no olhar das constelações familiares. Sempre lembrando que existem diversos olhares para todas as situações que a gente passa, para todas as situações que nós enxergamos, né? Só que sempre o enfoque aqui vai ser do ponto de vista sistêmico, né? Sempre do ponto de vista da constelação. Não é minha opinião pessoal, não é o que eu acho que é sempre trazendo o ponto de vista sistêmico para que vocês entendam e se aprofundem talvez até um pouquinho mais nas questões sistêmicas, nas leis sistêmicas. Eu vou deixar aqui também na tela, mas eu vou ler a pergunta de uma pessoa que deixou aqui no canal do YouTube e a gente vai comentar sobre ela, tá bom? Então, ela deixou assim, a Sandra. Meu marido sempre me desrespeitou, não só como mulher, mas como mãe, no meu papel de filha, enfim, me desvalidando em tudo. Depois de 35 anos de casado, saiu de casa sem ao menos se despedir e não pergunta nem como estou, me sinto um lixo, um nada. Ele não tem sentimento algum por mim, nem ao menos respeito pela nossa história. Ninguém obriga ninguém a amar outra pessoa, ou amar outra, imagino que seja pessoa. Mas consideração deveria existir. Não foi um namoro de mas que terminou. Durante todos esses anos procurei sozinha por terapias, hipnose, psicodrama, microfisioterapia, encontros de casais na igreja e eles sempre me dizendo que eu era louca e tudo estava bem. Vamos lá. Primeiro, eu sempre quando eu leio, né, ou quando eu ouço uma história assim, eu vou do que mais me chama a atenção, porque o ponto de vista sistêmico é esse, a gente começar a entender as desordens por trás. E aqui, logo no início, ela fala, ele sempre me desrespeitou não só como mulher, e aí entra, mas como mãe, no meu papel de filha, enfim, me desvalidando em tudo. Num relacionamento, você só tem um papel ao lado do seu cônjuge, do seu marido, né? Você tem o papel de esposa. O seu papel de mãe, o seu papel de filha, não cabe a ele validar ou não validar. Cabe a você encontrar o seu lugar. E dentro do relacionamento também, no seu papel de esposa, cabe a você encontrar o seu papel do lado dele. Se você sente que não existe esse lugar do lado, é preciso entender algo dentro dessa relação. Não trazendo tudo da sua vida para a relação, para que ele resolva toda a relação. É claro que eu estou falando aqui um extrato de um texto, então é difícil eu entender exatamente como que era, né, como que foi a situação, mas o que ela traz, o que de novo me chama a atenção do lugar de consteladora parece que ela busca uma validação dele para ela como um todo, como mãe, como filha, como esposa. Essa validação não vai para o outro, não vem do outro, desculpa. Essa validação vem dela mesma. Para a gente entender isso e fazendo um exercício, né, de se colocar no lugar dela, quando a gente busca algo para a nossa vida, qualquer coisa que seja, quero fazer um curso, quero ter um relacionamento, quero ter um emprego. Quando a gente busca algo para a nossa vida, a gente busca. Eu busco, eu quero. Eu não faço isso porque eu quero que o outro me olhe e fale, olha, isso é legal, parabéns, né? Isso é bom para você, ou vai lá que isso é legal para você. Eu sou protagonista, eu escolho o que eu quero para minha vida. Então, a partir do momento que eu consigo entender que eu estou no meu lugar e que deste meu lugar eu consigo escolher exatamente o que eu quero que faz sentido para mim, o outro vem comigo se faz sentido, se ele está vibrando na mesma energia, na mesma frequência. E aí a gente consegue construir uma relação. Agora, quando eu trago tudo e jogo no colo do outro, querendo a validação, querendo a aprovação, é pesado para o outro. Qual é o papel que o outro tem sobre mim? Ele tem que, além de saber da vida dele, também me aprovar, me guiar nos meus passos? Eu já sou adulta. Quando eu sou adulta, eu consigo tomar as minhas decisões sozinhas. Quando eu sou bebê, que eu não sei se eu tenho que dormir, se eu tenho que comer, enfim, né? Eu preciso de ajuda dos meus pais, ainda não tenho essa independência. Mas quando eu cresço,
né? Mesmo quando eu sou criança, eu não quero ir para a escola, meus pais me levam para a escola, enfim. Quando eu cresço, eu consigo decidir o que é importante para a minha vida, né? Com base em tudo que eu tenho em mim, o meu sistema familiar, os meus emaranhados, a minha consciência. A gente trabalha dentro da constelação e aí entra a segunda parte do texto, né? Durante todos esses anos procurei sozinha por terapias, hipnose, psicodrama, microfisioterapia. Para quê? Porque se isso não é para você, não faz sentido. As terapias, qualquer forma de olhar para dentro, te ajuda a encontrar o seu lugar, a estar mais fortalecida no seu lugar, a ter protagonismo na sua vida. Se você não faz isso para você, para que você faz? Eu quero consertar o outro, porque ele tem emaranhado, porque ele precisa resolver uma coisa ou outra. De novo, do ponto de vista sistêmico, não faz sentido. Eu encontro o meu lugar. Eu tenho força e tenho protagonismo aqui no meu lugar, para eu saber o que é importante para mim do meu sistema familiar. Por que do meu sistema familiar? Porque eu carrego as histórias do meu sistema familiar. Eu vou honrando as histórias e às vezes eu vou repetindo essas histórias também. Então, quando eu busco consciência, quando eu busco terapias, quando eu busco, né, várias coisas aqui que ela coloca, hipnose, psicodrama, várias coisas interessantes, ferramentas muito boas. Mas se eu não uso essas ferramentas de uma maneira em que elas vão me trazer força para mim no meu lugar, vão me trazer consciência para que eu siga os meus próprios passos sozinha, de que elas adiantam? Lembra que eu falei, você decide o que você quer para você. Mas é difícil, eu não sei exatamente qual é o próximo passo. Tá bom, você pode consultar amigos, marido, enfim, mas você vai consultar, não é jogar, né? Resolve aí para mim, porque eu não consigo resolver. E aí, assim, encerrando aqui, porque eu tô trazendo muito uma análise e uma visão do seu papel. Agora, depois que você consegue, então, entender que acaba sendo pesado para o outro, também dá para entender não racionalmente, porque é claro que quando você começa a entrar no puxa, mas eu fiz isso, e depois no dia a dia eu me dediquei aos filhos, e ele isso, e ele aquilo, a gente começa a entrar muito numa troca mais rasa. Quando eu olho para o mais profundo, então eu começo a entender de alma que essa relação era desequilibrada e não tinha outra saída para ela. Você pode viver por 35, 40, 50 anos juntos sem ter uma relação de fato. Quando ela fala, depois de 35 anos de casa, saiu de casa. Já existia um desequilíbrio tão grande por conta disso, por conta de toma aí, resolve minha vida. E aí isso fica pesado para o outro. E eu falo, não, eu não quero resolver sua vida, eu vou embora. Isso eu estou dizendo do ponto de vista sistêmico. É sempre importante lembrar, porque senão você vai falar, poxa, mas você está fazendo apologia de que tem que sair de casa. Não, nada disso, né? Pelo amor de Deus, vamos entender que a gente está olhando o que é. Bert Hellinger falava isso pra gente. A gente não tá aqui para, tinha que ser assim ou tinha que ser daquele outro jeito. A gente tá assim, o que é? O que aconteceu? O fenômeno está lá, o fenômeno está dado. Com este fenômeno que aconteceu, a gente vai entender o que aconteceu. Bom, existia um desequilíbrio e foi por isso que aconteceu, que saiu de casa, enfim. Então, simples assim. O que a constelação familiar faz, então, quando a gente entende, como não é um entendimento só racional, é um entendimento de alma, então quando eu, por exemplo, vou constelar esse tema, se esse tema é comigo, né, eu vou lá buscar um constelador, eu vou fazer uma constelação. Quando eu busco, consigo entender de alma que às vezes eu estava me colocando numa posição de vítima, de criancinha mimada, que eu queria que ele fizesse tudo pra mim, que ele quisesse resolver toda a minha vida, eu falo, nossa, eu podia ter escolhido diferente. E aí eu posso recuperar essa força de vida e falar, agora eu vou fazer diferente. De novo, é tudo comigo. Eu vou decidir fazer diferente, eu percebo que eu não estava fazendo da melhor maneira possível, é tudo comigo. Constelação simplesmente traz a questão para que você, eu estou falando né? Dá uma confusão aí, me desculpe. Mas a constelação traz a informação para que eu olhe. E a partir do que eu olho, que eu trago a consciência, eu posso modificar. Mas é sempre uma escolha minha, tá bom? Sandra, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Podem mandar mais histórias, né? Mais questões aqui que a gente vai sempre buscando conversar sobre elas e abrir um pouco mais o tema da visão sistêmica sempre, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!